Neste exato momento, seu aquecedor pode estar ligado. Muita gente acredita que isso significa uma casa realmente quente, como se o calor ficasse preso ali dentro. Mas não é assim que o calor funciona. Bem-vindo ao Vault Escondido. Hoje você vai entender por que uma casa comum perde calor mais rápido do que consegue repor, o que um pó barato pode fazer que um aquecedor caro não consegue, e por que engenheiros térmicos estudam esse princípio desde a década de 1970. Primeiro, vamos falar do problema que quase ninguém enxerga: o vazamento térmico constante. O seu aquecedor não aquece a casa do jeito que você imagina. Ele tenta aquecer. No mesmo instante em que ele produz calor, as paredes, o teto, o piso, as janelas e até pequenas frestas começam a puxar essa energia para fora. Esse dreno permanente é conhecido na engenharia como perda térmica. Ele acontece 24 horas por dia, mesmo quando você não percebe, mesmo quando o termostato parece estar funcionando, e fica ainda mais agressivo quando a temperatura lá fora cai. A ciência das construções mede esse fenômeno há décadas. Uma casa comum pode perder centenas de watts de calor por hora durante o frio, dependendo da qualidade do isolamento, das janelas, da vedação e do tipo de parede. Traduzindo para algo simples, é como se várias lâmpadas antigas, daquelas incandescentes que esquentavam bastante, estivessem ligadas e jogando energia para fora da sua casa durante a noite inteira. Você talvez pense, mas é exatamente para isso que existe o aquecedor. E, em parte, está certo. Só que aqui está o detalhe que quase nunca é explicado com clareza. O aquecedor não está criando conforto em um ambiente estável. Ele está compensando uma perda que já aconteceu. Cada vez que o forno, a resistência elétrica ou o sistema de aquecimento liga de novo, ele está apenas repondo o calor que a casa acabou de perder. Em outras palavras, você não está simplesmente aquecendo sua casa. Você está lutando contra a física. E a física não faz pausa. O isolamento ajuda? Sim, ajuda muito. Mas isolamento e armazenamento de calor são problemas diferentes. O isolamento funciona como uma resistência. Ele dificulta a passagem do calor. Mas ele não guarda calor de forma eficiente para devolver depois. O que falta em muitas casas modernas é algo parecido com um capacitor térmico. Um material capaz de absorver energia quando há excesso e liberar essa energia lentamente quando o ambiente começa a esfriar. A maioria das casas construídas nas últimas décadas usa estruturas leves: madeira, metal, manta de fibra, drywall. Esse modelo é rápido, barato e prático para construir. O problema é que ele quase não tem massa térmica. O drywall, por exemplo, armazena pouco calor em comparação com materiais mais densos. Ele cobre praticamente todas as paredes internas, mas não funciona como uma bateria de calor. É por isso que a casa esquenta enquanto o aquecedor está ligado e começa a esfriar pouco depois que ele desliga. O sistema inteiro depende de reposição constante. Sem armazenamento térmico, o calor entra, atravessa o ambiente e vai embora. Agora pense nesta pergunta: quantos metros quadrados de drywall seriam necessários para armazenar energia equivalente a apenas 1 hora de funcionamento de um aquecedor residencial típico? Seriam 12. Metros quadrados? 40? 180? Ou algo próximo de 300 metros quadrados? Pense por alguns segundos. A resposta mais próxima é 300 metros quadrados. E esse é o ponto central. Muitas casas inteiras têm algo entre 200 e 300 metros quadrados de superfície interna de parede. Mesmo assim, em uma noite fria, essa massa pode representar pouco mais do que uma pequena reserva temporária. Depois disso, a perda térmica vence, o aquecedor liga de novo e o ciclo continua até o amanhecer. Mas existe uma maneira diferente de pensar o problema. Não é apenas sobre ter mais parede. É sobre o que acontece dentro do material quando ele muda de estado. Segundo ponto, a bateria de calor latente. Para entender isso, pense em algo simples: um copo com bebida morna e alguns cubos de gelo. No começo, a bebida esfria rápido. Mas enquanto o gelo está derretendo, a temperatura parece segurar perto do ponto de fusão. Ela não muda de forma linear, porque a energia que entra no gelo não está apenas aumentando a temperatura. Essa energia está quebrando a estrutura cristalina do gelo e transformando sólido em líquido. Esse é o detalhe importante. A energia fica armazenada na mudança de estado,
não no aumento visível da temperatura. Esse armazenamento invisível recebe o nome de calor latente. Materiais de mudança de fase, ou PCM, usam exatamente esse princípio. Eles são escolhidos ou ajustados para derreter em uma faixa de temperatura específica. Quando o ambiente fica mais quente do que essa faixa, o material absorve energia e começa a derreter. Quando a temperatura cai, ele se solidifica e devolve lentamente o calor para o cômodo. É como uma bateria térmica. Carrega durante o dia e descarrega à noite, sem motor, sem tomada, sem chama e sem assinatura mensal. Agora entra o pó barato citado no começo. Sulfato de sódio deca-hidratado, conhecido historicamente como sal de Glauber, em referência ao químico alemão Johann Rudolf Glauber, que estudou esse composto no século XVII. Esse material aparece há décadas em catálogos agrícolas, laboratoriais e de suprimentos químicos. Puro, ele muda de fase por volta de 32 graus Celsius, uma temperatura alta demais para funcionar diretamente como zona de conforto dentro de casa. Mas, ao adicionar uma pequena quantidade de bórax, cerca de 3% em peso, é possível ajustar o comportamento da mistura para uma faixa próxima de 22 graus Celsius, ou 72 graus Fahrenheit. Engenheiros chamam essa faixa útil de janela de travamento de fase, o ponto em que o material mais absorve e libera energia. A lógica é simples. Se o Sol aquece o ambiente acima dessa faixa, o material começa a carregar. Se a noite esfria o cômodo abaixo dessa faixa, ele começa a descarregar. Ele não precisa saber se é inverno, verão, manhã ou madrugada. Ele responde apenas à temperatura ao redor. E aqui está o número que torna essa ideia tão poderosa. O sulfato de sódio deca-hidratado pode armazenar cerca de 252 kJ de energia por quilo durante sua mudança de fase. A água também é uma boa reserva térmica, mas funciona de outro modo. Ela armazena calor conforme sua temperatura sobe ou desce. Para guardar a mesma quantidade de energia com uma variação pequena de temperatura, você precisaria de uma massa de água muito maior. Comparado ao concreto, a diferença também impressiona. O concreto é usado há muito tempo em projetos de arquitetura solar passiva porque tem massa térmica. Ele absorve calor durante o dia e libera depois, mas ele precisa aquecer e esfriar para fazer isso. Um material de mudança de fase, por outro lado, armazena grande quantidade de energia sem uma grande oscilação de temperatura. Na prática, isso significa mais conforto com menos variação térmica perceptível. Agora, um teste rápido. Comparado a uma parede de massa térmica feita de concreto com o mesmo peso, qual é a capacidade de armazenamento latente do sulfato de sódio deca-hidratado? Opção A, 2 vezes maior. Opção B, 5 vezes maior. Opção C, cerca de 14 vezes maior. Opção D, 30 vezes maior. Pense por alguns segundos. A resposta é C, cerca de 14 vezes maior. Quando a comparação considera a energia armazenada por quilo no processo de mudança de fase contra o armazenamento sensível do concreto por grau de variação. É por isso que arquitetos e pesquisadores interessados em eficiência térmica prestaram tanta atenção aos PCMs. Eles permitem guardar muito calor em pouco volume e pouco peso. E existe outro detalhe. Durante a janela de fase, a temperatura do material tende a permanecer estável. A energia que chega não vai imediatamente para aquecer mais a bandeja. Ela entra na transformação interna do composto. Depois, quando o ambiente esfria, essa energia volta para o cômodo de forma lenta e contínua. Esse é o ponto que muda toda a conversa. O problema não é apenas produzir mais calor. O problema é ter onde guardar esse calor até a hora em que ele realmente faz falta. Terceiro ponto, a linha do tempo esquecida. O que torna essa história ainda mais interessante é que a ideia de usar materiais de mudança de fase para reduzir aquecimento residencial não nasceu ontem. Ela foi estudada com seriedade há décadas. Depois das crises de energia dos anos 1970, universidades, laboratórios nacionais e agências públicas começaram a procurar formas de aquecer casas com menos dependência de combustíveis fósseis. Naquele período, o Departamento de Energia dos Estados Unidos financiou pesquisas sobre armazenamento térmico, aquecimento solar passivo e materiais de mudança de fase. Instituições como MIT,
Lawrence Berkeley National Laboratory e Texas A&M investigaram aplicações reais em paredes, painéis e casas de teste. A pergunta era simples: se uma casa consegue capturar calor gratuito do sol durante o dia, seria possível guardar parte dessa energia para usar durante a noite? Os resultados apontavam para uma direção muito clara. Sim, era possível reduzir bastante a demanda por aquecimento suplementar. Em algumas condições, casas com materiais de mudança de fase apresentavam reduções expressivas no consumo de energia quando comparadas a construções semelhantes usando apenas isolamento convencional. Não era mágica. Era armazenamento térmico aplicado ao envelope da construção. Mas então o contexto mudou. Quando o preço do petróleo caiu no começo dos anos 1980, a urgência política e econômica por alternativas ao aquecimento tradicional perdeu força. Projetos de pesquisa foram encerrados, linhas de financiamento diminuíram, e muitas soluções de energia passiva ficaram presas em relatórios técnicos, arquivos acadêmicos e aplicações de nicho. Enquanto isso, o mercado residencial seguiu outro caminho. Fornos a gás, aquecedores elétricos, bombas de calor, manutenção anual, peças de reposição, contratos de serviço e contas mensais de energia. Esse sistema inteiro foi construído em torno de uma ideia básica. A casa perde calor, o equipamento repõe. Perde de novo, repõe de novo. O ciclo continua. E aqui está o ponto desconfortável. Uma casa que armazena melhor o calor precisa menos do equipamento. Não elimina todos os sistemas em todos os climas, mas reduz a dependência. Para o morador, isso pode significar economia. Para a indústria, significa menos horas de funcionamento, menos consumo e menos receita recorrente. Na Europa, o interesse por materiais de mudança de fase continuou em projetos de alta eficiência, especialmente em construções passivas e edifícios comerciais. Algumas empresas chegaram a desenvolver versões microencapsuladas, mais fáceis de incorporar em painéis, placas e revestimentos. Só que esses produtos costumam chegar ao mercado com preço muito mais alto do que a matéria-prima básica. Ou seja, a química não desapareceu. A física também não mudou. O que mudou foi o acesso. Uma ideia simples, barata e poderosa acabou ficando restrita a nichos técnicos, enquanto a maioria das pessoas continuou acreditando que a única solução para uma casa fria era comprar um aquecedor maior, trocar o termostato ou pagar mais energia no inverno. Mas talvez o número mais importante não seja o custo do sistema comercial. É a quantidade relativamente pequena de material necessária para começar a sentir diferença em um cômodo real. Quarto ponto: como montar esse sistema na prática? A ideia não exige obra pesada, não precisa ligar na rede elétrica, não usa gás e não depende de manutenção complicada. Em muitos casos, trata-se apenas de uma modificação passiva. Você cria superfícies internas capazes de capturar calor solar durante o dia e devolver esse calor quando a temperatura cai. Os materiais são simples. Primeiro, sulfato de sódio decaidratado, encontrado em fornecedores químicos, lojas agrícolas ou distribuidores especializados. Segundo, bórax, que em muitos lugares aparece como produto de lavanderia ou limpeza. Terceiro, recipientes transparentes e resistentes, de preferência caixas ou bandejas rasas de policarbonato com tampa bem vedada. O ideal é usar recipientes planos, porque uma camada fina troca calor com o ambiente de forma mais eficiente do que um bloco grosso. A preparação é direta. Pese a quantidade de sulfato de sódio decaidratado que você pretende usar. Depois, adicione cerca de 3% desse peso em bórax. Por exemplo, para cada 1 kg do material principal, use aproximadamente 30 gramas de bórax. Misture bem até o pó ficar uniforme. Em seguida, coloque a mistura nas bandejas em uma camada de cerca de 2 centímetros de profundidade, algo próximo de 3/4 de polegada. Feche bem as tampas para evitar umidade, vazamento ou contato direto com o ambiente. Essa bandeja selada passa a funcionar como uma pequena bateria térmica. A diferença é que ela não armazena eletricidade. Ela armazena calor na mudança de fase. A posição é o que transforma a bandeja em uma superfície de captura solar. No hemisfério norte, o ideal é colocar perto de janelas voltadas para o sul. No hemisfério sul, como no Brasil, a lógica se inverte.
As janelas voltadas para o norte costumam receber melhor insolação ao longo do dia, dependendo da região e da estação. O objetivo é que o material receba algumas horas de luz direta, principalmente entre a manhã e o meio da tarde. Durante o dia, a radiação solar atravessa o recipiente transparente e aquece a mistura. Quando a temperatura chega à janela de mudança de fase, o material começa a derreter. Mas, em vez de simplesmente esquentar cada vez mais, ele usa grande parte dessa energia para mudar de estado. É nesse processo que o calor fica guardado. Depois do pôr do sol, a lógica se inverte. O cômodo começa a esfriar. Quando a temperatura se aproxima da faixa de solidificação, o material começa a endurecer novamente e libera, aos poucos, o calor que absorveu durante o dia. Não há botão, termostato ou programação. A própria física faz o ciclo acontecer. Os números ajudam a visualizar. Um conjunto com 20 kg de material pode armazenar milhares de quilojoules durante um ciclo completo de aquecimento solar. Em termos práticos, isso pode representar energia equivalente a algumas horas de funcionamento de um aquecedor elétrico pequeno ou médio, dependendo da eficiência do cômodo, da insolação disponível e da qualidade do isolamento. Agora, imagine um quarto bem isolado, com cerca de 37 metros quadrados, algo próximo de 400 pés quadrados. Em um clima frio, mas não extremo, uma quantidade maior de material, algo na faixa de 40 quilos, pode reduzir muito ou até eliminar a necessidade de aquecimento suplementar durante parte da noite. Não é uma promessa universal para qualquer casa, porque cada construção perde calor de um jeito. Mas mostra a escala real da solução. Não estamos falando de toneladas de concreto, e sim de dezenas de quilos de um material barato, bem posicionado e usado de forma inteligente. Esse é o ponto que muda a percepção. Você não está tentando fazer o aquecedor trabalhar mais. Está dando à casa a capacidade de guardar o calor que ela normalmente deixaria escapar. A perda de calor da sua casa não está esperando por um termostato melhor. Ela responde apenas a uma coisa: a capacidade física que o ambiente tem de guardar energia. Quando a casa não armazena calor, você paga todos os meses para lutar contra o mesmo problema. Um pó barato não melhora o seu aquecedor. Ele muda a pergunta. Em vez de perguntar como produzir mais calor, você passa a perguntar como guardar melhor o calor que já existe. Se esse tipo de solução esquecida, simples e inteligente chamou sua atenção, inscreva-se no canal e ative as notificações. Aqui no Vault Escondido, nós revelamos tecnologias antigas, materiais baratos e ideias que podem mudar a forma como você enxerga energia, conforto e sobrevivência. No próximo vídeo, você vai ver um mineral capaz de extrair água potável diretamente do ar úmido, sem encanamento e sem eletricidade.